Então faremos uma prece muito simples, para que ele tenha o maior tempo possível para fazer a dissertação. O tema dele hoje é um tema muito palpitante. Qual é o objetivo da vida? Em termos espirituais, pelo conhecimento que o Fabiano possui, certamente, ele vai nos trazer uma reflexão muito importante para todos nós. Senhor, e os mensageiros que atuam em teu nome possam aqui estar presentes, dando inspiração e roteiro para o palestrante da noite de hoje, que está conosco há mais de 10 anos, proferindo palestra, dando a sua contribuição pessoal para o crescimento de nossa casa, para o nosso entendimento e a nossa compreensão dos ensinos da doutrina espírita. Com a permissão de mais alto, rogamos, Senhor, que possamos dar início às nossas tarefas da noite de hoje, agradecidos por aqui estarmos, de podermos desfrutar deste momento valoroso de reflexão, de ensinamentos, que possam mudar a nossa vida para melhor. Passamos a partir de agora a palavra ao Fabiano, para que ele tenha o tempo, ele possa... Meu boa noite carinhoso, fraterno. Na verdade, eu que agradeço, né? Que a casa me acolheu aí há quase 2 décadas. E o tempo passa, não. E, na verdade, nós nos sentimos privilegiados, porque estar vinculado a uma casa espírita cria uma rede de proteção e de amizade muito saudável. Proteção espiritual, inclusive, que é aquela que, de fato, nós mais precisamos. Mas o tema da nossa conversa da noite, qual o sentido da vida, qual o objetivo da vida, é motivado por vários estudos filosóficos, psicanalíticos, e a sociedade vem, né, de maneira ansiosa por buscar, de fato, essa resposta. Então, qual o sentido da vida? Qual o objetivo da vida? Quando a gente recorre a uma figura extraordinária, chamada Viktor Frankl, que foi um judeu, inclusive, que sofreu demais na mão dos nazistas na Segunda Guerra, sofreu os horrores do Holocausto. Ele tem uma biografia fascinante. É um homem que não se deixou vencer por todo o processo de dor, sofrimento, embate que ele sofreu. Mas, na condição de judeu, não tinha a visão que nós temos de todo o espectro que o Cristo nos ensinou e que a doutrina nos dá de profundeza, tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista técnico-racional. Mas ele criou uma escola de psicoterapia muito conhecida, chamada logoterapia. E o Viktor Frankl, então, estabelece que o objetivo dessa escola de psicoterapia é buscar, né, a ajuda em torno dos efeitos da análise psicológica dos seus pacientes, para que eles alcancem ou consigam descobrir, dentro dessa leitura interior, qual o sentido da vida individual e também no seu espectro coletivo. Então, para a logoterapia, a neurose da nossa época, ela é gerada pelo vazio existencial. Esse vazio existencial é exatamente essa conexão conceitual com uma falta de objetivo. Quando nós não temos um determinado objetivo, nós vivemos esse vazio existencial. Então, isso é unânime nas escolas e estudos psicanalíticos. E afirma Viktor Frankl que não é necessário estarmos doentes para sentir esse vazio existencial, embora esse vazio existencial vai gerar um processo de doença, um processo de depressão, um processo de ansiedade, um processo de construção de um medo. Então,
embora não seja uma condição sine qua non, ela acaba gerando distúrbios que se manifestam no campo somático. E alguns, inclusive, que levam à dependência das drogas, aos distúrbios no campo sexual e tantos outros como nós conhecemos. Mas, segundo essa escola, o sentido da vida, o objetivo da vida, ele não é exatamente único para cada pessoa e nem se apresenta de maneira clara num determinado momento da vida. Então, na visão de Frankl, ela é fluida. E a gente percebe, com os ensinamentos doutrinários, esse objetivo, na verdade, é um só, mas buscado ou alcançado de maneira diferente, dependendo das nossas opções. Então, essa visão, essa leitura que o Frankl traz, estabelece pelo menos uma ponta de conexão muito segura com o que a doutrina nos oferece, né? Que o sentido da vida não deve ser egocêntrico, que esse sentido da vida jamais pode estar voltado para a visão do eu. Então, ele diz que a felicidade ou a alegria, do ponto de vista conceitual mais adequado, a alegria e o prazer não são os motivos, não são os objetivos maiores para traçarmos as diretrizes da nossa vida. Eles são efeitos colaterais. Olha que interessante, né? Então, é preciso, na visão de Frankl e de toda a escola de psicoterapia que ele estabelece, que é vigente até os dias de hoje, é preciso que a gente tenha um objetivo voltado para o outro, ou para os outros, num espectro mais amplo de análise. Então, essa leitura da egolatria não cabe dentro da busca desse sentido da vida. É preciso dedicar-se a algo maior que a nós mesmos. Quando a gente se debruça diante do que é literatura, não sei o que eu fiz aqui agora. Quando a gente se debruça diante da literatura espírita, a gente percebe que a oportunidade que o espiritismo nos dá é extraordinária, né? Porque estabelece um espectro muito mais amplo de concepção. Então, para o espiritismo, esse sentido é um só. Nem poderia ser diferente, né? Por que Deus, no estabelecimento do seu estatuto divino, iria definir objetivos diferentes para quem quer que seja? Então, esse objetivo é exatamente a busca do bom, do belo, é a ordenação, é o entendimento da verdade. Agora, esse espectro cria uma leitura bastante ampla. E o que nós temos nos dias de hoje, para que a gente possa, de maneira mais objetiva, traçar essa linha de compreensão? Nós temos um cenário de absoluta desarmonia psíquica. Isso não é só a doutrina que nos diz. Isso são os psicólogos, os psicanalistas, a ciência médica, os terapeutas, são unânimes em dizer que a sociedade, do ponto de vista mental, se apresenta doentia. Existe, numa leitura mais filosófica, na busca desse processo de autoconhecimento, uma aceitação ou uma consonância nas visões dessas várias escolas, que o ser humano não aprendeu a buscar a si. O ser humano não conseguiu olhar para dentro das suas aflições, não caminha para a construção de uma reforma interior. E nós temos, então, um cenário do ponto de vista espiritual bem claro, que é esse de poluição mental, né? Nós temos uma poluição mental, a nossa psicosfera individualmente, a nossa túnica magnética, o nosso halo energético se apresenta de maneira equilibrada, numa coloração plúmbea, cinzentada, escurecida, e isso reflete na aura, no halo magnético de todo o planeta. Então, as correntes mentais, dizem os espíritas e os livros espíritas, né, os articuladores que estão vinculados ao movimento espírita, podemos destacar aí André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, Filomeno de Miranda e tantos outros, que existe uma predominância do mal em relação aos nossos impulsos mentais, da ordem de 2/3. Então, vivemos numa sociedade onde o mal predomina, e é isso que caracteriza o mundo de prova e expiação. É só a gente olhar as nossas referências, é só olhar os ícones de sucesso, são todas em uníssono, na ordem de 99,9%. São todas pessoas, independente do sexo, da raça, da religião,
ou do país em que estejam vinculados, são todas pessoas perturbadas. Pessoas que não têm nada a oferecer do ponto de vista intelectual e moral para o restante da sociedade. É só fazer essa leitura. Carl Gustav Jung, esse psiquiatra suíço, né, que fundou a psicologia analítica, e ele faleceu recentemente, século passado, em 1961, portanto, nós temos aí pouco mais de 6 décadas da sua desencarnação, ou seja, muito recente. Ele, em todo o seu estudo associado a essa psicologia analítica, estabelece um termo que até hoje é muito utilizado, que se convenciona em torno das teorias da psique humana, do arquétipo, né? Então, do grego, é esse padrão, é esse modelo. Então, esses arquétipos, dentro da concepção de Jung, são divididos em 12 grandes centros de compreensão da cultura, do saber e da idiosincrasia humana. Então, nós temos 12 grandes modelos, 12 grandes padrões, em que toda a sociedade humana se encaixa dentro desses arquétipos. E esses arquétipos, então, definem elementos básicos da condição humana, valores, traços específicos, características, capacidades intelectuais distintas, controle emocional ou não. Mas o que interessa para as nossas considerações é que ele desenvolve o chamado conceito das sombras. E nesse conceito das sombras, todos os arquétipos têm uma caracterização associada ao medo. Então, independente desse conjunto, desse padrão, desse modelo em que parte da sociedade se encaixa, o medo está sempre presente na sua concepção, nessa psicologia que se apresenta de maneira analítica. Então, esse conceito da sombra seria, na visão de Jung, esses elementos menos nobres que nós rejeitamos na nossa realidade, né? É uma consciência propositalmente obscurecida. É o que alguns estudiosos defendem como o efeito avestruz. Então, o avestruz é aquele animal, né, enorme, mas que tem uma baixa capacidade intelectual, um cérebro pequeno, pouca massa acinzentada, e que diante de algum inconveniente ou diante de uma ameaça, ele esconde a sua cabeça no buraco, como se aquilo fosse resolver a problemática de segurança que o envolve no ambiente selvagem. E é mais ou menos o que nós fazemos, né? Nós escondemos as nossas realidades, as nossas sombras, as nossas dificuldades, e a psicologia é unânime dizer que as coisas ignoradas ou escondidas geram muito mais medo do que as conhecidas. É muito comum, né, no primeiro grau, no segundo grau, as pessoas apresentarem um medo assustador da matemática, ou da física, ou da química. Por quê? Porque não conhecem, né? Então, a prova, o professor, a matéria, acaba criando uma certa dificuldade, né? Quando nós nos deparamos com um apagão dentro do nosso ambiente doméstico, isso não nos incomoda, porque a gente sabe onde fica a escada, onde fica a porta, onde nós podemos caminhar sem nenhum risco, sabemos que não existe nenhum problema dentro do ambiente que nós conhecemos bem e não vai, obviamente, causar nenhum acidente. Então, nos locomovemos, apesar da ausência da luz, com alguma segurança. Mas se o fenômeno da escuridade ou da ausência de luz se apresenta num ambiente que nós não conhecemos, aí a insegurança se apresenta, né? A gente já não sabe para onde ir, não sabe se tem alguma coisa no chão, se está num beco escuro, se vamos ser vítima de um assalto, se tem uma cobra, um buraco, se vamos quebrar a perna ou não. Então, essa leitura, né, do desconhecido gera, sem dúvida nenhuma, elementos que nos associam ao medo. Por isso é que Jung faz essa questão de traçar, nesses 12 perfis psicológicos, né, o elemento central associado ao medo. E aí, quando a gente estuda o medo, a gente vai ver que o conceito de ansiedade está absolutamente vinculado a essa leitura, que é nessa conexão que a gente entende, mais ou menos, a situação da psicosfera humana. Então, o medo é, segundo os estudiosos, uma reação a um determinado objeto, a uma coisa definida. Então, nós temos um medo de altura, nós temos um medo de elevador,
nós temos um medo de água. Isso, do ponto de vista da análise psicológica, do ponto de vista da terapia, é auspicioso, porque temos elementos para trabalhar aquele embate ou aquela desconstrução do medo, né? Então, quando o medo tem um determinado objetivo, ele recebe esse conceito. Agora, no caso, essa conceituação, no caso da ansiedade, a situação é um pouco mais complicada. Porque, embora seja uma reação também associada ao medo, mas não existe um objeto definido. Então, é um medo sem foco. E aí, do ponto de vista da terapia ou da busca da cura, apresenta uma série de complexidades e variantes, né? Por isso é que a ansiedade se apresenta muito mais persistente e perigosa do que propriamente o medo dentro dessa leitura conceitual. Então, criamos uma série de expectativas desproporcionais inerentes à realidade, à nossa realidade. Não agimos no presente, são os elementos que caracterizam a ansiedade. Estamos presos a uma leitura do passado, ficamos ansiando um futuro que muitas vezes não se apresenta, e isso cria um processo, né, de paralisação, de passividade, onde as nossas ideias e as nossas experiências não avançam, porque buscamos, por conta dessa ansiedade, buscamos, por conta desse medo, um certo isolamento social. E é isso que a gente vê nos dias de hoje. Joana de Ângeles, lá no seu livro Homem Integral, no capítulo 3, ela trata sobre a ansiedade, né, com a colaboração do Divaldo Franco. Então, apesar de caminhando para 2 décadas aí de existência do livro, a gente percebe que ele se mantém muito atual, né? E ela fala, olha, a ansiedade é uma das características mais habituais na conduta contemporânea. Olha que interessante. E, obviamente, nós não estamos falando daquela ansiedade que se apresenta de maneira saudável. Quando nós vamos fazer um exame de habilitação, quando nós vamos fazer uma prova na academia, quando precisamos organizar para um determinado projeto, uma defesa de uma tese de mestrado, essa certa ansiedade nos dá um certo controle emocional, uma busca do conhecimento, uma autodisciplina. Estamos falando da ansiedade que cria distúrbios no nosso campo somático. É aquela que dá dor de barriga, sudorese, dor de cabeça, que prejudica a nossa estrutura somática. Essa, sim, já extrapola o campo dos elementos mentais, perturbando a estrutura somática, né? A nossa condição psicofísica. Essa, sim, deve ser evitada. Evitada dentro de um processo de busca da nossa sanidade mental e da nossa sanidade física. Então, ela diz o seguinte, que, embora a ansiedade seja muito atual na conduta contemporânea, ela acaba sendo impulsionada cada vez mais e vai se apresentando de maneira crescente, fruto de uma série de valores que estão sendo buscadas e que caracterizam essa egolatria, ou essa sociedade egoísta, onde predomina uma certa insegurança por conta dos valores que estão sendo construídos, né? E aí, nesses valores, a gente tem uma busca dos elementos financeiros, uma extremada necessidade de aquisição de recursos físicos, né, patrimoniais, recursos materiais, disputa de cargos nos ambientes, não só da iniciativa privada, mas também da pública, os elementos, né, que nos induzem à guerra, às disputas de território, as leituras que a própria imprensa, né, ou a condição de publicidade do homem define na divulgação excessiva das doenças e dos aspectos negativos. E é interessante que a gente viveu isso recentemente, né? Se a gente pegar os 3 anos de pandemia, matou menos do que 10% do número de mortes do aborto promovidos em um ano. Quer dizer, em 3 anos de pandemia, nós temos menos de 10% das mortes associadas ao aborto. No entanto, ninguém fala de aborto. Poderíamos citar também o suicídio. Poucos falam de suicídio. Mas o Covid conseguiu parar o planeta e mudar determinados hábitos, né? Então, a gente percebe verdadeiramente que, embora isso não seja uma descrição atual, ela reflete a atualidade, onde essa leitura catastrófica ou sensacionalista dos problemas humanos acabam gerando um certo medo em uma sociedade, absorve por conta da mídia, não só nacional, da mídia mundial. Inclusive, Manuel Filomeno de Miranda
no livro Transição Planetária, fala muito bem do papel da mídia mundial, que é dominada por espíritos, né, vinculados aos elementos trevosos. E é só a gente ver que 70% a 80% das notícias veiculadas são notícias de espectro negativo. Né? Nós não temos nenhuma notícia de um centro espírita ou de uma instituição católica, protestante, fazendo uma determinada, um trabalho assistencial, de uma freira que salvou a vida, ou de um padre que está fazendo um trabalho no interior da Amazônia, não. Mas se houver um assalto ao banco com mortes sensacionalistas, com tiros, né, utilização de escopeta, isso já toma a mídia, as leituras, né, dos aplicativos de celular, porque nós estamos ávidos desses processos, né, sedentos de sangue e de sofrimento alheio. Então, a mídia é fruto do que nós buscamos, sim, mas é fruto também de uma gestão muito pouco espiritualizada, né, como boa parte do movimento social. Então, ela fala disso, né? Ela fala de um dos problemas que se apresenta de maneira marcante na atual sociedade, é a fuga da velhice. Olha que interessante. Né? As pessoas, através de procedimentos e de elementos cirúrgicos, não aceitam a velhice. O problema não é cuidar do próprio corpo, o problema não é manter-se saudável, é a alimentação, né, doentia e a não aceitação do processo de velhice. Então, isso cria algumas psicoses. O exagero dos medicamentos, né? Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para comer, remédio para deixar de comer, remédio para estar atento, remédio para desconcentrar. Então, a gente acaba criando um espectro de viciação muito danoso à nossa própria saúde, né? Muitas vezes, utilizando remédios que atacam determinadas doenças, mas que geram outros problemas mais graves no nosso campo mental. Então, essa preocupação de triunfar em relação ao outro é, segundo a Joana de Ângeles, uma linha de ação e de pensamento da sociedade atual. Então, embora a gente entenda que a ansiedade tem os limites naturais e aceitáveis, ela não pode extrapolar esses distúrbios físicos, né? Ela não pode se tornar patológica, ela não pode ser um elemento de somatização. Então, ela encerra esse capítulo 3 dizendo que o grande desafio é realmente esse processo de autodescobrimento. Mas o que é interessante a gente entender fazendo essa ponte entre a psicanálise e a leitura espiritista? Né? Quando Divaldo gosta muito de falar sobre a formação do self, né, o self libertador, quando nos vinculamos à análise da academia, a gente entende que o self é constituído de 3 partes. Né? E aqui vamos colocar de maneira superficial. E o self se refere-se ao si mesmo. Né? O que é o autosserviço? Né? Autosserviço é servir a si mesmo. Né? O service, o self. Né? Então, o self tem essa significação, é o si mesmo. Essa imagem de si mesmo é, então, o self. Então, o self seria a emanação que é derivada de um funcionamento integrado de 3 elementos, que a academia estabelece como o id, o ego e o superego, né? Que compõem o nosso aparelho psíquico. Olha que interessante. E a gente vai ver que a literatura espírita trabalha pontes dentro dos espectros científicos, dando uma leitura até mais profunda do que a ciência mundana nos oferece. Embora já apresente elementos, sem dúvida nenhuma, de compreensão aprofundados. Então, esse id, esse ego e superego, que compõem o aparelho psíquico, eles constroem essa emanação do self. Então, o id seria esse componente nato na nossa personalidade, né? São os nossos impulsos mais primitivos, estão associados aos nossos desejos, às nossas vontades, alimentam os nossos instintos, a manutenção da sobrevivência, né? A necessidade de atendimento às necessidades orgânicas, a busca do prazer mais carnal. Então, o id compõe exatamente esse primeiro elemento do aparelho psíquico, né? Que é, obviamente, nato, está presente na estrutura da consistência hominal. E aí nós partimos para o ego, dentro do que não só Gustavo Jung, mas tantos outros estudiosos nos oferecem. O ego já é um elemento mais trabalhado, já está vinculado a elementos associados à realidade.
onde a interação do ser humano ela se aponta com uma certa racionalidade em função do contexto em que ele está inserido. Então, já não é mais uma busca apenas e simples pelo atendimento dos nossos instintos primitivos, ou seja, do id. Já é uma adequação a esse atendimento dos instintos, mas entendendo uma série de relacionamentos sociais, né? Já impondo uma realização e uma certa realidade na compreensão dos impulsos mais instintivos. Já é um processo de racionalidade, de compreensão do ambiente que nos cerca e dos fenômenos que nos cercam. E aí a ciência, então, trabalha a questão do superego, que se desenvolve, obviamente, a partir do ego e consiste nessa representação dos ideais e dos valores morais. Olha que interessante. Dos valores morais e também culturais associados à leitura individual, né? Então, esse superego vai atuar como uma espécie de conselheiro do ego, né? E ele vai, obviamente, alertar ao ego, ou seja, ao espectro racional, o que é moralmente aceito ou não aceito. Então, esses componentes da realidade são, podemos aqui resumir, os associados à impulsividade, ao instinto id, aos elementos da racionalidade, o ego, e da moralidade, o superego. Isso é o que a ciência nos apresenta. E em muitos estudos, a gente tem alguns exemplos e paralelos, e dentre esses que são apresentados, tem um que nos ajuda a compreender, então, a manifestação, a emanação desse self. Se a gente pegar uma lâmpada, e aí essa lâmpada se compõe do próprio bulbo, né, da resistência dos gases, e essa lâmpada, quando acionada pela eletricidade, ela gera luminosidade. Então, o self é exatamente essa ação luminosa. Então, nós temos o bulbo, a resistência e os gases. Nós temos o id, o ego e o superego. Então, a lâmpada em ação, pela ação da energia, ela gera luminosidade. Esses elementos que compõem o aparelho psíquico, pela disposição do espírito, gera, obviamente, luminosidade. Então, essa é a emanação superior buscada, né, pelos elementos da psicanálise analítica e também, obviamente, associados ao que a doutrina nos aponta. Então, essa leitura do self está intimamente vinculada ao que André Luiz nos mostra no livro No Mundo Maior, lá no capítulo 3, se não me falha a memória, chamada Casa Mental. E aí a construção de André Luiz acaba sendo um pouco mais profunda e também mais simples dentro desse processo de compreensão. Então ele diz o seguinte, que nós temos um cérebro, e obviamente esse cérebro material é fruto do cérebro perispiritual. E ele se divide então em 3 regiões, né? Mais ou menos o que apresenta Gustav Jung. E essa primeira região é a região onde moram, ou onde estão vinculados os nossos hábitos e o nosso automatismo. E simboliza, obviamente, esse sumário de serviços realizados associados ao nosso passado, associados ao nosso subconsciente. Olha que interessante. Então, as 3 divisões da estrutura do self estão aí presentes. E aí ele fala desse segundo pavimento, ou dessa segunda região do cérebro, quando pensamos na casa mental, né, com 3 pavimentos, ou 3 regiões. Ele diz, então, que essa segunda região reside o esforço e a vontade que se apresenta nesse momento para consolidar as nossas qualidades, os nossos interesses, as nossas virtudes, os nossos elementos edificantes da condição consciente. Então, é a nossa ação no presente, simbolizados pela consciência. O terceiro pavimento, ou essa terceira região, nos mostra André Luiz, resgatando o que é ensinado pelo Espírito Calderaro nessa obra extraordinária, No Mundo Maior, no capítulo A Casa Mental, capítulo 3, ele diz o seguinte, que nessa terceira região mora o ideal e a meta superior, né? A meta a ser alcançada. Os elementos que encaminham a nossa razão para os aspectos mais nobres e transcendentais da vida, indicando que nos cumpre atingir, orientados, obviamente, para um futuro. E aí ele chama isso de superconsciente. Então, nós temos o id, o ego e o superego na leitura da psicanálise, da psicologia humana. Do ponto de vista espiritual,
nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Esse subconsciente está vinculado aos nossos elementos primitivos, que representam o animal, e associados, na análise temporal, ao passado. Quando nós caminhamos para o consciente, já é o homem que se apresenta na imposição do espectro racional, na vivência do tempo presente. E o superego, ou, no caso, o superconsciente, como bem apresenta, e mais adequadamente André Luiz, mostra, então, a condição da inteligência vinculada aos aspectos morais, voltadas para os elementos futuros, onde não mais o animal e o homem se apresentam, e sim o anjo. Então, nós temos passado, presente e futuro, subconsciente, consciente, superconsciente, né? Animal, o homem e o anjo. E esse potencial já está disponível, segundo a espiritualidade, no nosso espectro psicossomático e perispiritual. Nós já temos condição, não só de acessar o superego, como a academia nos mostra, mas de viver a realidade do superconsciente, orientando, obviamente, as nossas ações para objetivos nobres e futuros, deixando a vinculação do espectro material um pouco de lado. Então, qual é o objetivo da vida? Qual é o sentido da vida? Nós, espíritas, temos um material absolutamente infindável de roteiros, né, ou de norteadores para a compreensão desse processo. E eu vou me ancorar no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é direcionado para nós espíritas. Vale para toda a humanidade. Mas Kardec e os benfeitores espirituais deixaram esse capítulo como chamamento para os espíritas, né? O Divaldo diz que esse capítulo tem que ser lido com muita frequência, e eu assino embaixo. Precisamos ler, reler e refletir, porque é um convite extraordinário a uma mudança de comportamento. Então, no capítulo 20 está lá, missão dos espíritas. Não está dizendo missão dos católicos, missão dos protestantes, está dizendo missão dos espíritas. Não que essa missão também não seja de todos, mas está chamando a nossa atenção. É como se direcionasse, essa carta é para o Fabiano, essa carta é para o Arnaldo, essa carta é para os espíritas. Então, Erasto, esse espírito extraordinário, em Paris, 1863, ele diz, convocando os espíritos para uma mudança comportamental, né? Para que a gente alcance a compreensão do que é verdadeiramente esse objetivo de vida, ou esse sentido da vida. Porque nós também nos perguntamos às vezes, não é mesmo? Então ele fala, não se assustem, espíritas, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ou seja, estamos sobre esse processo de observação. Isso não é mérito nem demérito, é uma realidade da condição da psicosfera humana. Vós são os escolhidos de Deus. E aí é interessante, né? Nos faz um chamamento. E de pregar a palavra divina. Os grandes, os eruditos, vão exigir prova. Os pequenos e mais simples talvez aceitarão. Palavras perdidas? Sim, eu sei, mas isso não importa, diz Erasto, né? E aí, refletindo, obviamente, o pensamento do Cristo. É necessário, espírita, que você regue com suor o solo a ser semeado, ou seja, a necessidade do trabalho, da vinculação ao progresso. Caso contrário, não vai frutificar, não vai produzir, porque contigo estão os espíritos elevados. Esses espíritos elevados, Fabiano, só estão com os espíritas? Não. Estão com todos aqueles que se vinculam a um espectro nobre. Mas o chamamento é para nós espíritas, né? Então, é como se fizesse, né, um processo de exponencialização dessa verdade que serve para todos, mas direcionando para o espírita, que, obviamente, somos nós, ou pelo menos procurando, né, sermos verdadeiros espíritas. É chegada a hora de sacrificar os nossos hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. E por mais que sejamos eficientes, por mais que sejamos vinculados ao bem, a gente tem trabalhos, ocupações, né? Enfim, atividades que podem ser repensadas ou redirecionadas. E cabe a cada um fazer essa leitura. Mas não devemos nos preocupar, diz Erasto, com as emboscadas armadas para os lobos, porque somente os lobos caem nas armadilhas construídas para os lobos. Isso é de uma inteligência e de uma simplicidade
absolutamente extraordinário, né? E aí chama atenção. Os mais ditosos que Tomé, ou seja, aqueles que acreditam nos efeitos da mediunidade e que aceitam os fatos da mediunidade, acabam tendo, né, uma leitura associada à racionalidade e não só à crença objetiva. Eu já disse para todo mundo, eu nunca vi um espírito. E não tenho dúvida nenhuma de que o espírito exista. Não é mesmo? Eu não preciso ver um espírito materializando para acreditar na existência do espírito. Todos os fenômenos, todos os elementos racionais que estão à nossa disposição mostram verdadeiramente que o espírito existe, que a imortalidade está presente, que a reencarnação é uma lei, né, que o livre-arbítrio é uma dádiva divina e que Jesus, obviamente, dentro desse espectro, né, de construção da verdade, é o nosso orientador maior. Então ele fala, aproxima-se a hora que a luz, né, vai se espargir sobre os dois mundos. Então o que Erasto está dizendo? Nós estamos próximos a um processo de transformação onde a verdade vai se manifestar de maneira muito clara, não só para os que estão desencarnados, mas também para os que estão encarnados. E aí ele fala, espíritas, armem-se de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, ide arai, quer dizer, aquele convite de trabalho. E ao mesmo tempo ele chama a atenção, mas, além de agradecer essa gloriosa tarefa que foi confiada, você precisa entender que muitos que vão ser chamados para o espiritismo irão se transviar. E a gente sabe disso, né? A gente tem familiares, amigos, que têm uma certa vertente, uma crença, acredita na reencarnação, gosta das obras de André Luiz, idolatra o Chico, mas não se vinculam ao estudo, não se vinculam à atividade espiritista, não se vinculam ao centro, e ficam ali na periferia desse processo, e muitas vezes vão se identificar com outras leituras teológicas, né? Então nós temos no Brasil 50, 60 milhões de simpatizantes do movimento espírita. São os que as pesquisas apontam. Mas, verdadeiramente, 6, 7, 8 milhões de espíritas praticantes. Por que esses 60 milhões de simpatizantes não são espíritas? Mesmo? Quando a gente pega a entrevista que o Chico deu para Herculano Pires, e assessorado por Emmanuel, disse, olha, só da França vieram para o Brasil aproximadamente 17 milhões e meio de espíritas. Porque quando o espiritismo surgiu na França, foi um verdadeiro sucesso, né? Houve um estardalhaço e boa parte da sociedade se debruçou ao efeito, né, das obras da codificação e o marco das mesas girantes. Então não foi só na França, a Europa toda, cientistas, pensadores, filósofos. Quem conhece a história do surgimento do espiritismo verifica realmente que houve um planejamento superior para que essa doutrina de amor, luz e verdade pudesse se manifestar na terra do conhecimento da França, que era a França, e logo depois migra para o solo brasileiro. Então, 17 milhões e meio, a gente fala entre 15 a 20 milhões de espíritos, a gente bota 17,5, vieram para o Brasil, franceses. Cadê? Se nós somos 6, 7. Cadê os espíritas belgas? Cadê os espíritas italianos? Os espanhóis, os portugueses? Cadê os espíritas? Então, percebe-se verdadeiramente que muitos espíritas se transviaram do caminho. Isso não quer dizer que vão arder no azeite quente do inferno, muito pelo contrário, porque esse elemento teológico não existe. Mas que a gente acaba retardando um processo de vinculação e despertar intelectual. Isso não define a capacidade moral de ninguém, ou intelectual. Mas o espiritismo é essa busca da verdade, é essa vinculação com a verdade. Se nós assim acreditamos, né, já demos um salto de qualidade em relação a boa parte da sociedade. Porque o espiritismo é sim, para nós espíritas, o consolador prometido. É sim a terceira revelação. Se nós ainda não acreditamos, é porque verdadeiramente estamos buscando essa certeza. E não tem demérito nenhum. É um processo de convencimento e de desenvolvimento individual. Muitas vezes nós acreditamos no espiritismo, mas não temos um comportamento moral. Nesse aspecto, é muito melhor ter um comportamento moral do que acreditar na doutrina espírita, porque a crença, é como diz o registro de Tiago, né, do pensamento crístico. A fé tem a sua importância, mas é muito mais importante a ação do que propriamente a crença, do que propriamente a aceitação, do que propriamente o conhecimento. Por isso é que a orientação é sempre da prática do amor, que é a caridade.
E aí ele diz, mas então como é que nós vamos reconhecer os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos, dentro desse cenário, né, que aqui está sendo colocado? Ele diz, olha, a gente vai reconhecer pelos princípios da verdadeira caridade, que eles não só ensinarão, mas que de fato praticarão. É a importância do agir, não do falar. Pelo número de aflitos a quem eles devem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então ele fecha aí missão dos espíritos. Aí lá na frente a gente tem o pensamento do Cristo em relação a esse cenário. Também no capítulo 20, que é o menor capítulo desse livro extraordinário, que é direcionado para os espíritos. O capítulo 20 é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chama de obreiros do Senhor. Então ele fala, está se aproximando o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então Jesus faz referência aos processos proféticos, né? As leituras do registro bíblico de todo o espectro de desenvolvimento da religiosidade humana, desde 3.250 anos, quando Moisés estabelece, né, ancorado por Jesus, a tábua dos 10 mandamentos. Então ele fala, ditosos são aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor sem desinteresse, sem interesse, né, com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade, né, senão a preocupação de atender. E aí a gente começa a ver a conexão com o que Victor Frankl fala no seu processo de estudo da logoterapia, onde o processo de busca e alcance do sentido da vida não pode ter um elemento egocêntrico, tem que estar voltado a um espectro exterior, a outro ou a outros. Então ele diz, ditosos são aqueles que houverem trabalhado no campo do Senhor, mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões ou das suas outras opções houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Olha que imagem interessante, né? Quando a gente fala do processo de seleção terreno, a gente percebe verdadeiramente que uma higienização vai ser feita. Alguns serão retirados. Não necessariamente espíritas, católicos ou protestantes fracassados, não é esse, mas aqueles espíritos que estão vinculados ao mal, né? O processo de seleção vai se dar pela defesa, né, da ausência do espectro moral, ou seja, pelos elementos morais. Aqueles que não têm os traços mínimos de moralidade vão ser retirados do planeta porque estão efetivamente atrapalhando o progresso. São uma minoria, mas são uma minoria muito barulhenta, né? É a tal história que nós estamos em 20, 30 pessoas. Se tivessem 2, 3 gritando, eu não conseguiria falar, o resto da plateia não conseguiria se concentrar, né? Se pegarmos esse ambiente dentro de uma escola, seria uma verdadeira balbúrdia. Aí o professor estabelece um certo rigor e expulsa esses 2, 3 para a diretoria. E aí a sala, que na maioria é subordinada ao mestre, ao professor, se dobra ao conhecimento que está sendo dado e avançam, né, no alcance desses ensinos. Então é mais ou menos o que vai acontecer, né? Jesus, debaixo desse estatuto divino, vai estabelecer esses ordenamentos onde esses 20, 30% que estão realmente vinculados ao mal serão alijados da estrutura planetária. E aí ele fala, olha, as recompensas celestes virão, sem dúvida nenhuma, numa proporção, ele fala, no cêntuplo do que houverem esperado. Olha que interessante, né? Aqueles que não recuarem no exercício da fé serão, obviamente, abençoados. Então, ele vai confiar, e aí nós temos a assinatura do Espírito de Verdade falando em primeira pessoa, ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, Jesus está dizendo, se nós acreditamos no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós não acreditamos, aí é outra história. Mas eu, particularmente, acredito. Então, Jesus e o Espírito de Verdade, né, esse conjunto de espíritos extraordinários selecionados para a colaboração e para o estabelecimento da estrutura da codificação, diz que esse processo de regeneração vai se dar pelo Espiritismo. Então, nós que estamos largando à frente nesse conhecimento, obviamente, vamos estar sendo convocados para esses postos mais difíceis. Então, quem acha que ser espírita vai criar algum cenário de prazer está visivelmente ou de maneira classicamente enganada. Nós seremos guindados aos postos mais difíceis, né, nessa grande obra da regeneração, porque já teremos um certo conhecimento, já teremos um certo comprometimento moral para colaborar com o avanço da nossa sociedade. Olha que interessante, não é mesmo?
Bezerra tem dito que nunca foi tão presente na nossa sociedade a dor moral. Por quê? Ele fala dessa presença da dor moral. Porque nós temos mais sensibilidade. Com o avanço da inteligência e com o afastamento de algumas práticas de manutenção e de subsistência mais primitiva, com toda a tecnologia, com todo o conforto que a sociedade apresenta, com todo o desenvolvimento intelectual e tecnológico, a gente cria um certo nível de sensibilidade, e essa inteligência e essa sensibilidade vão nos dando, obviamente, elementos para a dor moral, porque a gente entende verdadeiramente que muito do que nós fazemos é errado. Nós entendemos que é errado, mas que continuamos caminhando no erro, né? Então, é essa dor moral. A dor moral é o processo de arrependimento, onde a gente sabe que é errado, mas faz. A gente faz porque nós somos frágeis. E isso está presente em todo o comportamento humano, né? Só Jesus, na condição de espírito puro, é que passou pelo planeta sem erro. E se coaduna, obviamente, com a questão 919 e 919A, quando o meio mais prático de se melhorar, ancorando todo o ensinamento socrático, é exatamente esse processo de autoconhecimento. É interrogar a consciência, formular questões, conhecer essa verdade, porque a verdade, como diz João, né, registrando o pensamento de Jesus, cria um processo de libertação. Libertação pelo conhecimento, libertação pela compreensão do fenômeno, não é mesmo? Se eu conheço de matemática, então eu não vou ter medo para fazer uma prova de matemática. Eu vou estar apto, né, a responder aquelas questões de maneira equilibrada, sem uma ansiedade exacerbada. Quando a gente pega Eclesiastes 6, que a felicidade não é deste mundo, e nós temos várias referências na literatura espiritista sobre esse ensinamento, a gente vê que, obviamente, essa leitura da felicidade, e aí o espiritismo traz o conceito de alegria, que a felicidade é algo que se desponta numa compreensão intelectualizada, associada ao espectro moralizado, é quando o superego, quando o superconsciente se apresenta. Então, podemos estar em condição financeira complicada, podemos estar fisicamente debilitados, mas a nossa consciência, a nossa superconsciência entende verdadeiramente que o nosso comportamento é adequado e nos sentimos felizes interiormente. O Chico dizia, tomando 16, 17 compromissos todo dia, já não enxergando, debaixo de uma decrepitude física, que era feliz. Quem é que pode desconstruir essa realidade? Não é mesmo? Então, a felicidade não é deste mundo. Jesus preconiza, então, que devemos viver no mundo sem pertencer a ele. Esse é o objetivo da vida. Esse é o sentido da vida. A ansiedade e o medo vão gerando solidão e criam essas antíteses necessárias para que a gente alcance a felicidade. Então, não podemos alimentar o medo ou a ansiedade em qualquer prisma, nem o medo da morte. Precisamos entender o fenômeno da morte e trabalhar com racionalidade, né, quebrando ainda esse atavismo impulsionado pelas leituras religiosas de tantos séculos. Então, a felicidade vai estar, obviamente, no bem que alguém proporciona a si e ao próximo. Ela não se constrói de maneira rápida, não tem nenhuma página espírita que afirma isso. Basta ajoelhar, fazer 10 ave-marias no chão, ou um processo de sofrimento, de punição corporal, que vamos acessar a luminosidade e a felicidade. Não, isso não existe, né? Ela não se constrói rápido, por isso é que ela não é fugaz. E por isso é que a felicidade não é transitória. E por isso que ela não se perde, porque se ela se perde, ela não é felicidade. Né? Se eu tenho alegria por comprar um carro, por comprar um apartamento, né, na beira da praia, e por algum momento eu perdi, em função de algum embate econômico, e eu fico triste, aquilo é uma alegria no primeiro momento e uma tristeza pontual associada a uma aquisição material. Mas aquilo não é felicidade, porque eu perdi. Então, a aquisição espiritual não se perde, capacidade intelectual não se perde, os elementos moralizantes nós não perdemos. Por que nós iríamos perder a felicidade? Então, o conceito de felicidade é de uma profundidade muito maior, né, dentro dessa conceituação que o Espiritismo nos oferece. Por isso é que ela não é deste mundo, porque os elementos de alegria são vinculados ao tônus material, a felicidade não. Então, qual é o objetivo? Qual é o sentido da vida? É entendermos realmente esse convite para a vida futura que Jesus nos faz e que o Novo Testamento está recheado.
Todo ensinamento cristão tem por base essa premissa. Mas passados 2000 anos a gente já tem dificuldade, né? Cristo falando, não, o reino do meu Pai, o reino dos céus, né? A preocupação com a vida futura, e a gente ainda tem dificuldade de entender esses elementos. E aí, como roteiro final, já nos últimos instantes, para o encerramento da nossa falação, eu lembro aqui do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha, né, o ensinamento do Cristo de sede perfeitos, onde ali o homem de bem, a mulher de bem ou a pessoa de bem, ali a gente tem o roteiro que define necessariamente, com elementos mais ricos, o nosso sentido da vida, ou o nosso objetivo da vida. Então, para que estamos na matéria? Para que a gente aprenda a cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, para que a gente possa interrogar a nossa consciência nos atos que praticamos, no mal que fizemos ou no bem que deixamos de fazer, para que a gente possa estudar as nossas imperfeições. Esse é o objetivo da vida. E trabalhar de maneira incessante para combater essas imperfeições, porque todos nós as temos. Precisamos, então, depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, entender verdadeiramente que estamos debaixo de uma batuta que cria um espectro de um futuro positivo para todos nós, ter fé no futuro, razão porque a gente deve colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Não é o convite que Jesus nos faz? Olha a vida futura, olha o reino do meu Pai, a felicidade não é deste mundo, né? Entender que todas as nossas dores, todas as nossas decepções, são provas ou até mesmo expiações, e a gente deve aceitar tanto as provas como as expiações sem murmurar, porque a dor é apresentada sobre um novo prisma, porque entendemos que aquele impulso é positivo para o despertar da nossa personalidade. Nós temos que fazer o bem pelo bem, de maneira disciplinada. Esse é o convite das esferas superiores, sem pensar nos outros, não é mesmo? Quando aprendemos a dirigir um carro, e, de repente, alguma coisa se apresenta, um buraco, um animal, uma pessoa, a gente dá aquela guinada no volante, nós nem refletimos, foi uma ação motora, disciplinada pelo hábito de dirigir constantemente. É isso que a espiritualidade nos solicita, essa disposição da prática do bem de maneira automatizada, né? Mas precisamos trabalhar esse processo de automatismo, como precisamos treinar para termos, né, uma condição de adestramento adequado na condução de um automóvel. Então, a gente tem que tomar em todas as circunstâncias a preocupação com o próximo como nosso guia. Então, o homem de bem, a mulher de bem, a pessoa de bem, ela precisa ser boa, solidária, sem distinguir, obviamente, elementos sociológicos, culturais, raciais, respeitar a todos, usar sem abuso do seu patrimônio intelectual ou da sua autoridade, né? A gente vê que no capítulo 17 nós temos um receituário extraordinário que nos dá o sentido da vida, nos dá o objetivo da vida, que é essa busca da felicidade sobre uma ordenação que nos orienta a preocupação com o bom, com o belo, orientada para o amor ao próximo, né? Esse é o verdadeiro sentido da vida que a doutrina nos oferece de maneira tão auspiciosa, né? E que, por mais que a sociedade e a cultura humana avance, em determinado momento elas vão convergir para o conhecimento espírita. E que bom que nós já estamos nesse processo de vinculação consonante, né? De conversão para esses elementos tão racionais e tão abundantes na literatura espírita. Obrigado, que Jesus nos abrace hoje e sempre. Antes da prece de encerramento, gostaríamos de agradecer pelo esforço, pela dedicação, pela ótima reflexão, fruto de muito estudo feita pelo Fabiano à noite de hoje. Eu convido o nosso dirigente, Júlio César, para que possa fazer a prece de encerramento da noite de hoje. Senhor Jesus, irmãos da espiritualidade maior,
Sabemos que a vida é o bem maior de toda e qualquer criatura. Auxilia-nos, Senhor, a valorizarmos esse breve período que passamos aqui no planeta Terra, preservando o nosso corpo, nos afastando dos vícios e das paixões humanas. Mas, acima de tudo, nos auxilia a aproveitar a nossa encarnação para promovermos a tão sonhada reforma íntima, nos despojando paulatinamente do homem velho e renascendo para um homem novo. E assim, degrau a degrau, possamos subir na infinita escala da evolução para atingirmos a verdadeira felicidade. Graças a Deus.